Bora, bora. Bora para mais uma live, pessoal. Aguardar alguns minutinhos aqui. Kleber, Renata, sejam bem-vindos. Esperar o pessoal entrar na live. Bora, bora. Só enviando um aviãozinho aqui para alguns amigos. E nós vamos iniciar a quarta live. Jornada interna, experiência. E hoje vai ser loucura, hein? Prepara aí para anotar tudo. Já pega um caderno, a caneta, para não perder nada. Fechou? Então bora lá. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? O som está bom? Bora bombar essa live aí. Envia o aviãozinho para os amigos aí. Eu acredito que hoje o que nós vamos transbordar aqui vai ser pesado. Assim como foi as outras lives, né? A terceira, hoje é a quarta live. Em um minutinho nós vamos começar a live. 1 minuto. E só esperar aqui também um convidado entrar na live. Fechou? Só um minutinho que eu vou só resolver uma situação aqui do lado aqui, tá? Só um minutinho. Enquanto isso, pega o caderno e a caneta para anotar tudo. Beleza? Rapidão. Bora, bora. Cheguei. Tô de volta. Vou falar, cadê ele? Onde foi? Voltei. Chegou um amigo aqui na plataforma em Goiânia, que é o Clóvis, veio de São Paulo. E eu não sei se ele está no portão de cima ou de baixo. Ele vai aparecer aqui na live. Aí assim que ele aparecer, eu abro o portão. Pessoal, bora lá? Bora para mais uma live pesada. Deixa eu convidar aqui meu amigo essa noite. Pega caderno, caneta para anotar tudo. Só os que querem, estão com fome para aprender, para receber o novo, esteja conectado. Fala, Abner! Show! Boa noite, Alan. Tranquilo? Tudo bem, querido? De boa, na paz de Deus. Na paz de Deus. Na paz que excede todo entendimento. É isso. Abner, tamo junto. Hoje nós vamos falar assim, da continuidade daquilo que a gente falou durante essa semana. Hoje é a quarta live.
Nós estamos falando sobre a experiência, jornada interna. E eu queria que você apresentasse, falasse algo aqui para o pessoal que está entrando na live. E o pessoal que está na live agora, vou te dar uma tarefinha. O Clóvis está aqui no portão, vou abrir o portão para você, Clóvis. Estou te vendo aqui. Veio direto de São Paulo para Goiânia. Privilégio, hein, mano? Vai participar da jornada interna em Goiânia. O que eu vi, Abner? Quando o pessoal vai enviar o aviãozinho agora, você compartilhasse algo, né, se apresentasse, eu só vou abrir o portão e volto aqui em 2 minutos. Perfeito, bora. Fechou? Vai lá, vai lá. Então, pessoal, tranquilo, meu nome é Abner. Eu participei do Jornada Interna faz, acho que 3 semanas, 3 semanas. E o Jornada Interna, para mim, foi magnífico, cara. A palavra é transformador. A palavra é transformador. Eu sou uma pessoa que já sou treinador, eu trabalho com desenvolvimento pessoal também, como o Alan, e já participei de diversos eventos. Já fui mais de 100 seminários de desenvolvimento pessoal. Mais de 100 seminários de desenvolvimento pessoal. Só que o Jornada Interna foi algo magnífico. Então, para uma pessoa que já, como eu, que já participei de diversos, em outros estados, em vários lugares, eu fui para o Jornada Interna a convite do Victor, que é um grande amigo de infância. E, meu Deus, cara, foi surreal. Foi o melhor evento que eu participei de desenvolvimento pessoal, porque é um desenvolvimento pessoal que te coloca na identidade real, que é filho do Criador. Então, assim, o que eu tenho a dizer do Jornada Interna é que ele é transformador e todo mundo tem que participar, deve participar. Isso aí, Abner. Pessoal, cara, para mim é um privilégio estar com esse gigante aqui, que eu tenho acompanhado o conteúdo dele e tem transbordado, viu, Abner? Esse pouco tempo que a gente se conectou aí, pelos seus ensinos, eu tenho ensinado muita coisa. Você tem transbordado algo poderoso. Às vezes a gente transborda coisas, a gente transborda algo poderoso e a gente nem percebe, né? E esse é o desafio, né, dos nossos como ser humano. Transbordar, mesmo que não esteja percebendo se de fato está tendo algum efeito na vida das pessoas. Às vezes pode acontecer isso, a gente transborda tanto e às vezes a gente não vê. Mas tem momentos que a gente vai ver. Independente se a gente está vendo ou não, continue transbordando. Porque os frutos, eles vão vir. Às vezes o que a gente tem transbordado hoje, os frutos vão ser gerados lá na frente. Né? E é algo poderoso. Só que a única coisa que a gente não pode fazer é reter as águas. Existem as águas vivas dentro de nós que estão transbordando. A gente precisa soltar essas águas para que pessoas sejam alcançadas. Então, nós vamos falar nessa noite aqui sobre a experiência de jornada interna. Nós falamos desde segunda, hoje é a 4ª live. E a gente vai ter um bate-papo aqui bem legal, Abner. Perguntas e respostas. Você vai me mandar perguntas, eu vou responder. Eu vou te mandar perguntas para responder. E o pessoal que está aqui na live é a mesma coisa. O que eu quero falar sobre hoje? Eu quero falar sobre desfrute da própria vida. Existe algum ponto específico que a gente precisa tratar, alguns pontos específicos a tratar, para a gente começar a se valorizar. E às vezes nós valorizamos tudo e todos e não valorizamos a própria vida. Se a gente for entender, existe isso é bíblico. A própria palavra diz que como podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, se a gente não ama o próximo que a gente vê? Ou às vezes, né, nem vamos para o próximo, não amamos nem a nós mesmos. Então, quando a gente pode dizer que amamos a Deus que não vemos, sendo que a gente não ama nem a nossa própria vida. E existe uma situação aí, porque se Deus me ama, porque eu não amo aquilo que Deus tanto ama. Porque eu não desfruto tanto da minha própria vida, porque eu não realizo tantas coisas, se eu não penso em mim mesmo, se eu não penso nas pessoas que estão à minha volta, se eu não valorizo a vida. Porque houve uma troca de valores. Às vezes estamos valorizando coisas, bens, materiais, riquezas, e, por último, a vida. Então, dentro desse ponto, iniciando aqui a live, ponto específico que eu queria que você abordasse agora, Abner, sobre desfrutar da sua própria vida.
quais chaves que você percebeu que virou durante o processo, antes e durante o Jornada Interna? No dia que você fez o Jornada Interna, para cá, que você percebeu que antes você estava tendo dificuldade, algo aconteceu nos 2 dias em que você começou a desfrutar nesse pouco tempo. Tem quanto tempo você fez Jornada Interna? Faz, acho que 3 semanas. 3 semanas, eu acho. Nesse pouco tempo de pós-jornada interna, quantas chaves você percebeu que virou na sua vida, questão de casamento? Você tem filhos? Não, não tenho filhos ainda. Em questão de desfrutar mesmo da sua própria vida, da sua família, daquilo que Deus tem colocado dentro de você. Como que foi? Fala para nós. E como está sendo? Cara, as 2 áreas para mim que mais fez diferença referente a desfrutar, primeiro, é a própria profissional mesmo, o meu propósito, que é muito alinhado ao seu, que é transformar a mentalidade das pessoas para que elas pensem conforme o que Deus pensa delas, que é o que está na palavra de Deus. Eu já produzia muito conteúdo, já produzo conteúdo há muito tempo, eu tive que mudar meu Instagram, o Instagram começou do zero, mas o Jornada, ele duplicou, ele triplicou a energia que eu produzo conteúdo, né? Então, o Jornada fez com que eu entendesse que eu estou no caminho certo e que quanto mais eu transbordar e entregar o que eu tenho, mais eu vou receber. Mais eu vou receber, que é algo sem fim, é algo sem fim. E antes eu retinha muito, como você falou no início, eu retinha muito aquilo. Ah, não tá no momento, ah, não é a hora, ah, não chegou o momento, eu preciso ser mudado aqui e ali. E depois do Jornada ele intensificou mais o transbordar. Eu tenho que entregar. E quanto mais eu falo de Deus, mais de Deus eu recebo. Então a primeira área foi a parte profissional mesmo. E a segunda área foi dar valor às pessoas que estão do meu lado. Tem um momento no Jornada, né? Que é aquele momento onde você avalia quem vai estar do seu lado até o último dia da sua vida e até depois que passa esses dias. Então, esse momento, para mim, foi muito importante para eu desfrutar das pessoas que realmente estão do meu lado. Eu realmente avaliar, quando eu passei por aquela experiência no Jornada, que eu consegui ver quem ficaria comigo até o final, quem ficaria comigo, uma frase que você fala lá que é magnífico, eu sei que eu não posso falar muita coisa, mas acho que essa frase não vai gerar nada, quem vai lembrar de mim depois de 6 semanas que eu morri, né? Então quem vai estar sentindo a minha falta, quem vai dar importância a esse ato. Então isso fez com que hoje eu desfrute melhor das pessoas que estão do meu lado, das pessoas que realmente merecem o meu valor. Aqui, no meu, deu uma travada do áudio. Você também? Estou te ouvindo. Travou só um pouquinho. Aqui travou sua imagem para mim e a sua voz está saindo meio robótica. Agora para mim está normal. Pessoal, tá normal para vocês aí? Dá só um joia se tá normal. Não tá chegando. Tá chegando a sua voz bem robotizada, eu não tô conseguindo te entender. Não, tá normal. Para mim tá normal. Só dá um joinha quem tá aqui. Nery, eu faço mentoria assim em particular, porém eu tô sem vaga, né? Minha agenda tá lotada. Não abri ainda, mas assim que abrir, meio que vai estar divulgando. Mentoria individual, tá? Tanto presencial, eu faço aqui. Acabei de terminar uma mentoria aqui com um casal, tá? Antes de entrar aqui na live, tanto presencial quanto online. Tá? Depois chama no direct lá, que a equipe vai estar conversando contigo, até eu vou estar te respondendo mesmo para saber qual que é o objetivo que você está buscando uma mentoria. Pessoal, o som tá legal? Dá um joia aí se sim tá bom. Aí, tá resolvido. Vai lá, continua. Show, o senhor voltou agora aqui. Então, essa questão de dar valor a quem realmente estará com você até o final foi algo muito importante para mim, porque a gente acaba entrando nessa época que estamos vivendo no ativismo de trabalho, né? Sim, trabalha, entrega, trabalha, quer conquistar as coisas e para de desfrutar daqueles que estão do seu lado, daqueles que precisam passar tempo com você, estar 100% presente no lugar que você está e não estar em casa pensando no trabalho, pensando nisso, pensando naquilo. Então, isso fez uma grande diferença para mim, eu entendi, apareceu, tipo assim, na visualização que eu fiz, apareceu pessoas que eu nem imaginava, que
que estaria comigo naquele dia. E eu falo, caramba, meu, essa pessoa realmente está aqui em algum lugar, eu sei que ela é muito importante para mim e eu não estou dando valor a isso. Então hoje eu dou valor, muito valor para as pessoas que estão no meu lado e estou desfrutando muito disso. Show. Então, esse ponto aqui sobre o desfrute da própria vida tem que ter uma ação inicial. O que acontece? Igual como você falou aqui nesse ponto agora, a gente corre tantas coisas para realizar tantas coisas e estamos sempre cansados. E esse correr é correr de uma forma errada, porque nós precisamos correr no descanso. O correr está em movimento e movimento e descanso. Por exemplo, esse ano eu dei várias turmas, eu fiz várias turmas de jornada interna. O ano de 2019, ele foi talvez foi mais punk que esse. Mas entre viajar, esse ano para mim foi mais punk que o ano passado. O ano passado eu dei mais de 60 palestras no ano. Turma jornada interna em MedP, não lembro o número, mas foram várias turmas. Então, eu vivi intensamente isso. Só por estar vivendo intensamente esse meu propósito de transbordar e ajudar as vidas, eu também vivi intensamente para a minha esposa e para os meus filhos. Não foi o viver intensamente somente para o propósito específico de ajudar pessoas, de transbordar as pessoas, desbloquear, ativar. Mas também houve em todas as áreas. Então, se a gente quer desfrutar da própria vida, tem que ter uma entrega genuína por tudo aquilo que estamos fazendo. E dessa forma, haverá um resultado assim, gigantesco. O resultado será natural. O crescimento será natural em todas as áreas. Então, o crescimento com os meus filhos foi natural. O crescimento com a minha esposa foi natural. Porque houve uma entrega que nunca teve antes. Então, quer ter resultados diferentes? Tenha atitudes diferentes. Mas a um ponto de se entregar, se doar genuinamente. E entrando nesse ponto para a gente poder desfrutar da própria vida, às vezes vamos ter que bater de frente com coisas que a gente não quer abrir mão. Às vezes não queremos abrir mão do nosso conforto, às vezes não queremos abrir mão de coisas que nós defendemos, que a gente nem sabe por que defende, não queremos abrir mão do nosso egoísmo, das nossas razões, não queremos abrir mão de muitas coisas. E por não querer abrir mão de muitas coisas, não desfrutamos de nada. No casamento, por exemplo, não tem como. Ou você vai ser feliz, ou você vai ter razão. Essas são as duas pontas. Porque o casamento tem muito problema. Porque são duas pessoas cheias de razões que não querem abrir mão das suas próprias razões para poder acessar o outro. Então, para você ter um casamento poderoso, é necessário que você abra mão da sua razão para que você transborde na vida do seu próximo, do seu cônjuge. Não tem como. Se eu quero sempre estar certo, sempre cobrar, sempre bater de frente com aquilo que eu quero para minha esposa, vai ser um casamento pesado, sobrecarregado, difícil de ter crescimento. Mas se eu estou disposto a abrir mão dos meus interesses, abrir mão da minha razão, abrir mão para buscar o interesse da minha esposa e poder, nesse transbordo de servir a minha esposa, servir os meus filhos, servir as pessoas que estão à minha volta, abrindo mão dos meus interesses, aí eu vou conseguir, primeiro ponto, ir contra aquilo que estava me bloqueando de poder acessar as pessoas, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, quando eu consigo acessar as pessoas, genuinamente eu vou desfrutar daquilo que a pessoa está buscando. E haverá uma conexão genuína. Então, você quer ter sucesso no casamento? Você quer ter um casamento bem sucedido? Você que está na live, ou casar e ter um relacionamento bem sucedido? Não busque os seus interesses. Entenda o interesse do seu próximo, do seu cônjuge, ou da pessoa que você está se relacionando, para que você possa entrar no mapa de mundo dessa pessoa. E assim, quando houver uma entrega sua genuína, haverá um desfrute. Quando você quer se relacionar baseado na sua razão, não haverá desfrute. Agnes, fala um pouco sobre isso. Cara, isso que você falou faz todo sentido. A parte que você falou que foi o maior insight para mim é: nós não queremos abrir mão de nada e acabamos não desfrutando de nada, né? Então, isso é muito importante. Tipo assim, a gente está numa época que a gente quer estar ligado em tudo. Então, a gente quer assistir televisão com o celular, a gente quer deitar e ao mesmo tempo estar assistindo série, ao mesmo tempo estar pensando no trabalho, e você não quer abrir mão de nada. Tipo assim, eu não quero abrir mão. E se eu abrir mão e tiver uma oportunidade ali que eu perdi?
e aí a gente não abre mão e automaticamente não desfruta de nada. E isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito comigo, até no meu trabalho, de estar 100% presente aonde eu estiver, desfrutando disso, desfrutando daquele momento. Esses dias uma das minhas funcionárias, ela fez ela fez um comentário que fez muito sentido. É muito difícil eu comer e olhar pelo que eu tô comendo. Porque automaticamente eu tô comendo e olhando pro celular. Eu tô comendo e pensando em um monte de coisa. E, cara, eu tô comendo. O que eu comi? Entende? Eu tô avaliando, eu tô prestando atenção no que eu comi. Eu tô 100% presente. Eu tô desfrutando do sabor da comida. Não, a gente anda nessa correria. E eu sou uma pessoa que eu tenho que me poldar todo momento para não entrar nessa correria. É uma coisa que, depois do Jornada, fez uma grande diferença isso, porque você acaba percebendo que não é a sua correria, né? É Deus em você. Não é o quanto você faz, o quanto a sua força do braço faz, mas é Deus em você, não sou eu, é Ele. Então, quando eu entendo que é Ele que vai abrir as portas e vai fazer, eu trabalho, como você falou, eu trabalho no descanso. Não sou eu, é Ele. Então, automaticamente, eu desfruto mais da minha vida, tenho mais saúde mental, mais saúde emocional. Então, isso também fez uma grande diferença, estar 100% presente, que triplicou isso depois do Jornada. É uma coisa que eu estava com muita dificuldade. Até em tempo de passar com Deus, com oração, com palavra. Passava pouco porque queria trabalhar mais. Exatamente. Então, esse ponto de profundidade, o início, ele é sempre um processo, né? Por exemplo, para fazer uma construção de um prédio, aonde gasta mais tempo é na fundação. Não tem como eu querer desfrutar de um prédio belo, maravilhoso, de uma torre de 30 andares, se não houver uma profundidade bem feita na base. Isso é relacionamento. Se não tiver algo genuíno, algo sólido, uma base bem feita, o prédio vai desabar. E é necessário que esse prédio, que nós construímos de uma forma totalmente errada, com uma base totalmente errada, seja derrubado, para que uma nova base seja construída. Então, eu falo para você abrir mão do relacionamento, mas é necessário que desconstrua para construir uma base sólida. Às vezes nós construímos um relacionamento em bases sem fundamentos, uma base que não há verdade, uma base que qualquer coisa que estremece, e qualquer coisa derruba. A maioria, a gente vê em muitos relacionamentos, qualquer coisinha abala o relacionamento. Qualquer coisinha destrói o relacionamento, porque não tem base, não tem raiz, não tem profundidade. Então, se a gente quer construir algo poderoso na vida, vamos atentar para a base. De qual base nós estamos construindo a nossa vida? Qual que é a profundidade? Qual que é a base? Por que eu estou casando? Ou por que eu estou casado? Por que eu quero ter filhos? Por que eu quero ter negócio? Por que eu quero abrir novos negócios? Qual que é a base? Para onde vai me levar isso? Se não tem base, se não tem profundidade, não vai ter resultado. Às vezes as pessoas querem ter resultado rápido. Eu já passei por isso várias vezes, já quebrei várias empresas. Queria ter resultado rápido. E quando você quebra, você fala, cara, eu preciso levantar rápido. Eu passei por isso. E não é rápido, é um processo. É um processo onde você precisa construir novamente uma base. Construir para que o negócio possa começar a acontecer. Igual o meu Instagram ele é novo. Eu tinha uma outra página, cheguei com 20 mil seguidores, eu tive problema na página. Tive que sair da página e falar, eu vou começar do zero. Acabou, tive um problema, não tinha como recuperar a página deu pau, só que tive que começar do zero. Por que deu pau? Vou abrir aqui para vocês, coloquei minha página em sorteios, usei na época um aplicativo chamado Gerência Grana, não lembro agora se era Gerência Grana, não lembro qual era o nome, mas era um aplicativo que captava seguidores, algo lícito, e paguei por isso, não era algo errado. Mas tudo que eu fiz, a base que eu construí, atrapalhou o que eu tinha
orgânico, seguidores orgânicos que curtiam o conteúdo, que estavam ali comigo, e eu tive algumas ações que fez eu construir uma página fake, em outras palavras. Essa página, ela me deu um problema. Por quê? Porque ela não tinha crescimento. O que eu fiz? Eu vou começar do zero de novo. Então, no processo, eu quis fazer coisas que iriam acabar atrapalhando o crescimento. Quis dar velocidade de uma forma que eu não sabia. Errado por não saber e também errado da forma que eu fiz. Não sabia, fui lá e fiz. Não consultei, não percebi, não olhei as consequências. Uma das coisas que eu estava falando até na mentoria aqui para o casal. Às vezes, nós não olhamos o que estamos fazendo e não sabemos as consequências que vão ser geradas. E, às vezes, por não descobrir, deixamos de desfrutar da própria vida. Porque vai gerar uma consequência, essa consequência vai gerar um peso, um problema que vai ter que ser resolvido para poder eu depois desfrutar. Então, a gente falando aqui sobre a base, se você não tiver uma base bem sólida e você ter percepção aonde você está construindo a sua vida, não tem como crescer e ter resultados poderosos. Por quê? As pessoas podem crescer sem ter resultados poderosos, mas não estar sobrecarregadas. Agora, você pode ter resultados poderosos e não estar sobrecarregado. Você pode ter resultados poderosos e desfrutar daquilo que você está fazendo. Não adianta de nada eu correr a vida inteira e viver sobrecarregado. Não adianta de nada eu construir um império, sendo que esse império, ele sobrecarrega a minha vida. Ele gera um peso. Então eu prefiro abrir mão do império, eu prefiro abrir mão da glória, eu prefiro abrir mão do resultado rápido para poder desfrutar genuinamente da minha vida, da minha família, daquilo que, como o Abner falou aqui, das pessoas que estão à nossa volta, de uma forma genuína, para que a gente possa crescer e prosperar em todas as áreas. Abner, falando sobre base, compartilha com a gente aí o que está no seu coração, como que você tem avançado em questão desse ponto. Como tem sido as bases, como você está construindo as bases, como você está tendo resultado. Porque, igual você falou, eu trabalho também com desenvolvimento pessoal, é a área que eu estou, né, que Deus me chamou para voar, para estar transbordando. Em questão de base, pilares, como tem sido para você esse processo? Cara, esse processo demorou muito, porque eu trabalho com desenvolvimento pessoal, treinar equipes e tal, desde os 19 anos, né? Hoje eu tenho 31 anos. E demorou muito para eu entender em qual área eu deveria estar, né? Porque dentro do desenvolvimento pessoal existem milhares de áreas. E aquela crise de identidade, sem saber qual área como fazer. Então produzia conteúdo, mas aí depois via que não era aquilo que eu amava, era outra coisa que eu amava. Até chegar no ponto que foi de uns 6 meses, 1 ano para cá, que eu entendi que eu quero falar de reino, de mentalidade de reino. Isso demorou muito, só que eu entendo que esse processo demorado era a fundação. Era o encontrar. Eu poderia muito bem não sei o que fazer, então não faço nada. Então, o fazer, mesmo sem saber o que eu queria fazer, foi me fazendo encontrar o que realmente eu nasci para fazer. E aí faz parte do processo. Então eu começo a falar. Eu lembro que eu li um livro que chama Roube como Artista. E ele fala o seguinte: você não precisa saber quem você é para começar, né? Então você começa e no caminho você descobre quem você é. E aí, quando você descobre quem você é, você tem energia, mas no começo você tem que se colocar em ação. Então hoje eu vejo que de um ano para cá eu tenho clareza do que eu nasci para fazer. Antes disso eu não tinha. Eu só estava trabalhando. E isso criou uma fundação em mim que para mim hoje, tipo assim, eu tô seguro que daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos eu vou estar fazendo a mesma coisa. E magnífico que eu consegui, que era uma dificuldade que eu tinha, eu consegui aliar Deus à minha profissão. Como a gente cresce na religião, a religião ensina, né? Vida secular e vida ministerial. Então, existe essa diferença. Existe essa diferença. E quando eu comecei, muitas pessoas me fizeram entender isso, e o Jornada também me fez ver você transbordando no seu propósito
e você é um treinador, e ao mesmo tempo a sua essência de Deus espiritual estava ali muito forte, me fixou mais em mim que, cara, é isso daqui que realmente eu nasci para fazer. Uma coisa não tem diferença, não existe vida secular e vida ministerial, é uma vida só, eu sou um Abner só, eu tenho esse dom e esse propósito. Então, aliar Deus ao meu propósito foi o que me deu a fundação, que me deu certeza e que me dá hoje confiança para fazer o que eu faço. Bom. Show. Então, a base, pessoal, a gente está aqui falando sobre a experiência tanto de jornada interna, como o que está acontecendo e percepções que a gente está tendo durante toda a vida. E o que o Abner falou aqui é fundamental. Nada é por acaso. A gente tem o costume, né, o religioso, principalmente o protestante, quando ele tem a experiência do novo nascimento, ele fala, nasci de novo e a minha vida começa a partir de agora. As coisas velhas ficaram para trás, porque é bíblico, né? E agora eis que se fez tudo novo e a minha vida é a partir de agora. Então quer dizer que o que você viveu para trás não serve de porra nenhuma, né? E independente do que aconteceu, você é um lixo a história. Então o lixo que aconteceu não serve. Não, aí. Entenda que você passou por tudo isso, assim como o Abner falou, para ter um fundamento. Você tem uma essência, você tem uma história, você tem uma vida. O que você fez de certo ou errado, lógico que você não deve viver por base de condenação, mas você precisa pegar isso que você viveu e converter para o seu hoje, para que você possa alcançar a pessoas ou transbordar na vida de pessoas que estão passando pelo que você passou. E às vezes, por te ouvir, elas não demoram tantos anos como eu demorei, ou você está demorando, para encontrar o que você nasceu para fazer. Eu falo aqui sem vergonha nenhuma. Tem 3 anos que eu estou vivendo genuinamente. Mas eu vivi 33, que eu tenho 36 anos, de uma forma perdida. Mas esse perdido, quando foi encontrado, eu não anulei. Mas eu estava anulando, porque eu tive uma experiência de novo nascimento. E sabe o que eu estou falando sobre o novo nascimento? Sabe exatamente o que eu estou falando. Então eu parei com tudo, né? Que na minha força foi de uma forma natural, mas aquilo eu comecei por um caminho, eu vim para outro caminho. O caminho de uma escravidão religiosa, que antes o que era uma escravidão para mim era a vida que eu vivia. Agora mudou só a escravidão, agora é religiosa. Eu entrei em outra, saí de uma e entrei em outra. E entre aspas, anulei a experiência poderosa que eu tive do novo nascimento. Estou falando de batismo nas águas, não. É o novo nascimento do Espírito. Alguns que quem teve sabe do que eu estou falando. Quem não teve, tem que buscar para ter. Não tem como explicar. Então, nascer de novo em Deus. Que não tem nada a ver com religião. Então, quando eu tive essa experiência, eu anulei o meu passado, porque a religião me ensinou, e eu fiquei dentro de uma caixa religiosa e, entre aspas, achei que estava transbordando poderosamente a vida de Deus. E tudo isso me embriagou. Mas eu não vi que eu estava dentro de uma caixa. Aí eu tive que cair do cavalo, assim como Paulo, para entender o que realmente eu nasci para fazer. Então a minha história, ela não é invalidada. A minha história ela é muito importante desde o dia que eu nasci. Porque se a própria palavra de Deus diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, então quer dizer que essa minha história para Deus é importante. Forte. Ela é importante porque eu fui escolhido antes mesmo de nascer. E Deus sabia de toda a minha história. E a vontade de Deus é que um dia eu pudesse cair do cavalo e perceber aquilo que Ele tinha para mim. E parar de lutar contra Ele e lutar contra mim mesmo. E quando eu parei de lutar contra mim mesmo, parei de lutar contra Deus e entendi genuinamente o que eu nasci para fazer, aí sim começou a minha vida. Então a minha vida, ela começou antes da fundação do mundo. Mas viver genuinamente aquilo que eu nasci para viver tem apenas 3 anos. Com 33 anos foi um teste, não, um teste, foi um treinamento. Passar em várias áreas, ser treinado. Em áreas pesadas. Põe pesado nisso. Para quando chegar aos 33 anos, falar, uau,
Nada foi por acaso, tudo tem um propósito. E quando eu entendo que tudo tem um propósito, todas as coisas boas e ruins que eu fiz na minha vida têm um propósito. Show. Para me capacitou, me preparou para que hoje eu possa transbordar genuinamente. Né? Você foi cirúrgico, Abner, no que você falou. Né? A base, a história, a nossa história, ela é uma base. Ela foi um fundamento. Ela foi um fundamento para nos capacitar e nos mostrar o que precisa ser feito hoje. Show. E eu te falo com toda a propriedade, quem está aqui na live. Demorou para me enxergar. Às vezes, você acha que você já enxergou. Então, às vezes você está aqui na live. Já enxerguei, já sei. Será que realmente você sabe? Eu também achava que sabia. Entenda algo. Isso eu tenho como estilo de vida. Eu estou disposto a abrir mão de tudo que eu sei para receber. Se você não está disposto a abrir mão do que você tem para receber o novo, você vai viver com o velho. O mover de Deus, ele se renova todos os dias. Deus está em movimento. Existe um mover acontecendo entre nós e através de nós. Se você não está nesse mover, é porque você está preso em coisas velhas, ou em moveres passados, ou crenças passadas, religiosas, que aprendeu em algum curso teólogo que você fez. Isso que faz você ficar fora do mover. Às vezes você fala, mas você soltou um porra aqui. Eu prefiro soltar um porra e te mostrar uma verdade do que ficar entalado com a religiosidade. Vai lá, meu. Cara, o que você falou é muito importante do anular a história, né? E dentro do jornada, a gente percebe muito isso, que a religião acaba ensinando que você nasceu de novo e tudo que passou, passou. Aí, pessoas, por exemplo, eu tive uma história, o vício, a pornografia, a masturbação, tudo isso fez parte da minha história. Desde... Mano, eu lembro de ter sonhos eróticos com 7 anos de idade, cara. Então, assim, era algo que já estava, era uma tendência. E o que acontece? A religião não sabe cuidar disso, né? Então, automaticamente você tem esse tipo de problema, seja alcoolismo, seja droga, serve para tudo. Ela não sabe lidar com isso, porque a religião exclui, né? Então, quando você aceita Cristo mesmo, a religião ela ensina que aquilo passou, todo vício acabou, todo trauma se foi, tudo isso, todo conflito que você teve com seus pais acabou. E não é dessa forma, né? Então você traz isso. O novo nascimento é no espírito, mas você tem uma mente, você tem uma alma, você tem emoções. Então, assim, isso tudo está gravado em você. Aí entra o ponto, que eu tenho um conceito que a mente é a guardiã do sobrenatural. Eu sempre dou o exemplo do filme do Thor. Então, o filme do Thor tem aquele guardião que fica lá, o negão. Para você sair do mundo do Thor para a Terra, você precisa passar pelo guardião. O guardião que te permite passar ou não. A mente é isso. Deus fala comigo e a minha mente aceita. Ela permite que isso venha para o mundo físico ou não. Ela pode bloquear. Então, se eu passei a minha infância toda ouvindo eu não consigo, você não consegue, automaticamente quando Deus fala, vai que você pode, a minha mente fala, não pode não. E aí ela não permite que eu traga isso para o mundo físico. E a mente entra na renovação. Quando o Paulo falou, renove a vossa mente, ele estava falando para cristãos. Ele não estava falando para gentios, para pessoas que não conheciam Cristo. Ele estava falando para pessoas que já tinham nascido de novo. Mas vocês nasceram no espírito, mas a mente tem que ser renovada, que é esse processo que acontece no jornada, que é o desbloqueio emocional, que é a ressignificação de crenças limitantes. Por isso que para mim é extremamente importante o jornada, porque você ora, você jejua, você lê a Bíblia, ok, mas o que permite que o mundo espiritual venha para a Terra é a mente. Ou ela bloqueia ou ela aceita. Então, Cristo tinha uma mente muito livre, por isso que ele trouxe. Ele não era um ser só espiritual, a mente dele era livre. E a nossa mente foi bloqueada por diversos... O diabo é ligeiro. Então ele fez de tudo para destruir a minha infância, a sua infância. Agora Deus coloca pessoas, por exemplo, como o Alan, na nossa vida para criar um evento, para tirar os seus bloqueios emocionais, ressignificar suas crenças para que você consiga viver
o que Deus preparou para você. Então, cara, isso é muito importante, você poder participar disso. Bom, é isso mesmo. Nós somos um ser triuno, né? Assim como Deus é três, nós somos três, corpo, alma e espírito. E a grande maioria, sem exceção, todas as religiões, ela trabalha só a parte espiritual. Emocional, zero. Porque na parte espiritual resolve tudo. Ou a gente vai para o extremo, vamos para os treinamentos de inteligência emocional. Politicamente correto, só inteligência emocional e não entende nada da vida espiritual. Porque não quer entrar, porque são politicamente corretos, porque cada um defende a religião. Não foi assim que nós aprendemos? Religião, futebol, política não se discute. Por que não discute? Porque cada um tem a sua, e cada um está se podendo com a sua. Então se foda em paz. Você que está entrando na live e está um pouco assustado com essa palavra, saia daqui em paz. Entenda algo. O politicamente correto está fudendo com a vida de todo mundo. Quer falar de uma vida espiritual bem distante. Sabe qual que é a treta de tudo? As pessoas estão terceirizando a parte principal que tem, que é a vida espiritual. Ou um padre, um papa, um pastor, um líder religioso, e nem sabe das verdades. A mesma coisa, a parte emocional. Houve um guru da inteligência emocional que não sei de onde que veio, ele está falando, acabou. Querido, é você que tem que ter as próprias experiências. Eu transformo as minhas experiências para que você enxergue as suas e você comece a ter as suas próprias experiências. Assim foi com o Abner, no Jornada Eterna. Ele teve uma experiência dele, não foi uma experiência minha. Porque se fosse uma experiência minha, não ia mudar nada na vida dele. O problema é que a gente fica iludido, admirado com a experiência do povo, das pessoas, do que estão falando. Se você não tem profundidade, se você não tem base, se você não tem as suas próprias experiências, você não vai crescer nunca. Essa é a verdade. Entenda algo, isso é bíblico, está em Jeremias 31, 31, 34. Fala que ninguém pode ensinar ninguém, porque tudo que Deus tem para nós, Ele já colocou dentro de nós. Então não tem quem ensine. Então como que a gente faz, Alan? Por que você está aqui na live? Eu não estou ensinando, eu estou transbordando. Quando eu transbordo, eu revelo o que está aí dentro. E por si só você percebe o que está aí dentro e segue a sua vida em paz. Agora, se você quer ficar preso aonde você está, fique preso em paz. Só que eu quero te falar um negócio. Não reclame daquilo que você permite. Cada um tem o que merece. Se você está reclamando, você tem que ficar em silêncio. Sabe por quê? Porque você está permitindo. Você quer fazer a diferença na sua vida? Então faça algo diferente. Ao invés de ficar reclamando aonde você está. Se você não aceita, por que você está lá? Por que você está alimentando um monte de coisa ainda que você anula? Então não reclama. Se você já sabe. Então como a gente vive? Aqui, ó, congregando, estando junto, um com o outro, numa live, em família, na mesa da sua casa, com seus filhos, com seu cônjuge, com seus amigos, transbordando quem você é e soltando as águas vivas que está aí dentro. Porque nós somos únicos. Eu só posso dar o que eu tenho. E você só pode dar o que você tem. O que eu tenho é o que Ele me deu. O Abner, o que ele tem é o que Deus deu para o Abner. O Abner não pode enterrar o que Deus deu para o Abner, porque se ele enterrar, muitas pessoas não vão ouvir o que o Abner tem para soltar. Porque somente o Abner pode soltar o que ele tem em Deus. Deus dá algo específico para cada um. Por isso cada um veja como edifica. Nós não somos cópia, ficando modelando no outro e vamos soltar tudo igual. Aí vai ser um monte de morto. Precisa vir os doidos e começar a falar a linguagem que está no coração, aquilo que Deus está dando, da forma que é para ser falado, e ficar em paz. Eu fico em paz da forma que eu transbordo. Se eu te incomodo, existe uma situação em você e não em mim. Porque eu tenho paz no que eu faço. E a paz que eu tenho não vem de mim, vem de Deus. Show. Show. Uma coisa que eu falo muito nos meus vídeos para a galera que anda do meu lado, que faz treinamento comigo, é que é um dos pontos que você falou aí. Infelizmente a religião e a cultura ensinou que existe um intermediário, né? Isso vem da Igreja Católica, né?
Então, o povo não podia nem ler a Bíblia, então tinha que passar pelo padre. Né? Tinha que passar pelo padre para chegar a Deus. E aí o protestantismo trouxe isso. Então precisa passar pelo pastor para chegar a Deus. O pastor é intermediário entre eu e Deus. E esse é um problema bem grande. Por exemplo, eu sou uma pessoa que respeito, faço parte de uma igreja. Eu respeito minha liderança e muito. Só que eles não são intermediário entre eu e Deus. O reino de Deus está dentro de mim. Quando eu preciso de algo, eu conecto com o Espírito Santo. Uma frase que eu postei esses dias foi: busque conselhos em homens sábios, em mulheres sábios, mas nunca confirmação. A confirmação vem em Deus. A confirmação vem do Espírito. É uma conexão, é uma fonte total. E a minha história, ninguém consegue saber o que Deus tem para mim. Então, como alguém pode confirmar o que Deus tem para mim? Ninguém pode. Só Deus pode confirmar. Então, eu preciso buscar em Deus e ter essa conexão direta, sem interferência. Né? Tem uma frase que eu gosto muito do Timothy Garrett, que ele fala: o seu potencial, a sua performance é o seu potencial menos as interferências. Então, você tem um potencial, mas você é cheio de interferência. E trazendo isso para o nosso mundo a minha performance com Deus, o meu relacionamento com Deus, é o meu potencial, aquilo que Deus colocou dentro de mim, que é o Espírito Santo, sem as interferências. Então eu tenho que tomar cuidado com as interferências humanas no meu relacionamento com Deus. Eu tenho que ouvir conselho, sim, eu tenho que ser direcionado, sim, mas a confirmação só vem de Deus. Porque só Deus sabe o meu propósito. E por isso é importante eu conhecer a palavra de Deus. Por isso é importante eu ter a minha vida de oração. Por isso é importante eu fazer as minhas jornadas internas. Porque tudo que Deus fala comigo, por exemplo, o que Deus fala com o Alan, passa pelo filtro das experiências do Alan. Então tudo que o Alan falar para mim, tem que passar pelo meu filtro. Então, peraí, é isso que Deus falou com ele. Mas na minha vivência, isso não faz sentido. Na minha vivência, aconteceu dessa forma, porque Deus fala comigo de uma forma e Deus fala com ele de outra forma. Então, por isso que eu preciso ter as minhas experiências pessoais, porque a mente se renova só com experiência. Né? Existe o conhecimento, o entendimento e a sabedoria. Conhecimento é só adquirir informação. Entendimento é quando essa informação é iluminada. Só que sabedoria é quando eu pratico essa informação. E aí sim ela fixa na minha mente e eu me torno alguém que pratica, que realmente conhece e não só virou um intelectual, né, da Bíblia ou do Evangelho. Exato, isso aí. Então hoje, a gente for perguntar aqui, ó, é coisa básica. O relacionamento. A gente está falando de desfrutar da própria vida? Vamos lá, desfrutar da própria vida. A gente tem uma família. Quem tem família casada aqui, ou não é casado, tem os pais, tem amigos, família. A gente desfruta um do outro. Nós conversamos um com o outro. Nós temos um relacionamento com o outro. Então eu conheço muito bem a minha esposa. Eu fiz 10 anos de casado agora. Eu conheço muito bem meus filhos. Porque eu me relaciono com meus filhos, eu me relaciono com a minha esposa. Eu conheço as pessoas através do relacionamento. Como eu quero entender a vontade de Deus para a minha vida, sendo que eu terceirizo o meu relacionamento? Só ouvindo os pregadores? Só os pregadores falam. É o que o Adriano falou. Calma aí, ó, essa experiência dele. Olha o que ele está transbordando. Mas calma aí, o que Deus tem para mim? O que ele tem para mim? Então é necessário você ter um tempo de qualidade que você tem. Qualidade que você não tem. Porque conhecer o seu cônjuge, você tem relação com ele. Às vezes são dois estranhos dentro de uma casa. Não tem diálogo. Dois mundos fechados, com uma televisão na mão, que é o celular. Conectado, online. Como que quer ter relacionamento? Como quer entender o seu cônjuge? Como quer entender os seus filhos? Se vive online com outras coisas, ou offline da casa, online nas coisas externas. Não tem como. Se você quer desfrutar da sua própria vida, você entenda, você tem um corpo, alma e espírito. Como você trata seu corpo, como você trata sua alma, como você trata seu espírito. Se a gente está falando de desfrute da própria vida, é as três partes. Não estou falando de religião aqui. Nenhuma religião, para mim, todas as religiões são inimigas de Deus, sem exceção. E se você for para o jornada interna, eu vou te estragar. É melhor você nem ir. É fugir até a morte do que cair lá. Você vai ser estragado. Estragado para tudo aquilo que tem estragado a sua vida. Não vai ser muito também. Lá não tem como você sair de lá do que tem. Você vai ser estragado. Não é transformado. É estragado.
ao ponto de enxergar, meu Deus, o que eu estava fazendo para minha vida. É isso. O povo está fazendo transformação, vem para cá. Não, eu te ofereço um estrago. Você quer ser estragado? Então vem e vai ser bom. Entenda algo, se você ficar terceirizando a sua vida espiritual, emocional, você não vai avançar. Você tem que buscar, escavar. Para desfrutar da tua própria vida, é necessário. Eu tenho uma caminhada com Deus desde hoje. Já tem alguns anos, então 13 anos de vida com Deus, de realmente relacionamento. Mas eu, nesses 13 anos, foi muita religião. Muita religião. Muita questão. Mas é muita mesmo. Mas entender que o relacionamento transforma. Eu tive que sair de várias casas. Uma das casas que eu mais sofri para sair se chama religião. Essa aí foi terrível. Antigamente, até me convidavam para me levar uma palavra em alguns lugares. Hoje, é raro esse lugar ter vida. Inclusive, quarta-feira que vem, tem um povo que a gente fala a mesma linguagem aqui, que é o Ministério Reina aqui de Goiânia. Eles me convidaram para levar uma palavra lá. Porque são doidos, entendeu? O doido convida o outro doido. Né? O doido, ele se identifica. E eu vou estar lá quarta. Porque eu sei quem é o pessoal que vai estar lá. E questão do coração. Mas quando você chega no lugar e rasga o que tem que ser rasgado, e falar o que tem que ser falado, as pessoas querem te limitar. As pessoas não querem que você solte o que está aí dentro. Entenda algo. O Abner vai compartilhar aqui algo sobre isso. Ó, para Deus, você é justificado em Cristo. Uma vez que você teve uma experiência do novo nascimento, recebeu o Espírito de Deus sobre a sua vida, foi justificado pela cruz, pela obra da cruz, com Deus você não tem mais nenhuma treta. Ela é resolvida de uma única vez. Mas sabe qual que é a treta que você tem agora? Na sua alma. E sabe como que você resolve a treta da sua alma? Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Mas você nunca leu a Bíblia. Depois você abre lá, Tiago 5,16. Lá diz o seguinte: confessar os seus pecados uns aos outros, orar um pelos outros, para seres curado. Porque, por muito eficaz e poder, tem a oração do justo. Sabe quem que é justo? Jesus, a nossa vida. Quando eu oro por você, ou quando eu transbordo aqui, porque o meu transbordo é uma oração. O que sai da minha boca é vida. Eu não preciso colocar as mãos sobre a sua vida para estar orando por você. Só de fazer um vídeo, soltar o conteúdo, eu já estou orando quando você está me ouvindo. Mas existe algo. A oração do justo é porque quem nós somos nele. Então, o justo é Cristo. Por ele estar em mim, quando eu oro, a minha oração tem eficácia. Mas, porque ela fala, confessar os seus pecados uns aos outros. Isso está falando de cura da alma. Não é treta com Deus. Então, tem coisas que nós resolvemos entre nós, seres humanos. E é necessário ter alguém que você possa abrir seu coração. Mas, infelizmente, às vezes a gente não tem. Esse é o problema. Mas você vai encontrar. Acha alguém realmente que se importa com você, realmente que está disposto a te ouvir e guardar a sua vida, que você possa abrir seu coração. Quando você abre o seu coração e tem alguém que se preocupa e tem uma sabedoria da parte de Deus para poder transbordar a sua vida, haverá cura na sua alma. E quando há cura na sua alma, você começa a viver de uma forma diferente. Falando sobre isso, Adam, transborda aí. Cara, esse ponto do confessar, eu vejo que é aquela questão de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu levo essa palavra muito para a parte cognitiva, né? Eu sei do poder espiritual que ela tem, mas ela fez muito sentido para mim na parte cognitiva, porque enquanto eu guardo tudo para mim, enquanto eu fico no meu mundo de conflitos internos, isso está nas trevas, né? Então, está escondido, mas quando eu tenho alguém de confiança e sabedoria, que tem as ferramentas, eu posso trazer à luz. E quando eu falo, automaticamente, eu tenho consciência daquilo que estou falando. Né? Quantas vezes eu sou uma pessoa que fiz terapia por muito tempo e me ajuda muito. E quando eu estava na terapia, eu falava. E quando eu falava, nossa, eu estou falando isso. Porque é o processo de falar. Por isso que o processo de confessar é curador. Né?
Porque enquanto tá aqui, tá na ilusão, tá no mundo de imaginação. Mas quando eu tenho que falar para alguém de confiança, aquilo vai se elaborando dentro de mim. E aí essa pessoa me faz uma pergunta, se essa pessoa tem ferramentas, como o Alan que tem ferramenta, vai te fazer uma pergunta específica que vai fazer isso te elevar a sua consciência. Quando você eleva a sua consciência, você pensa, cara, eu faço isso realmente. Você conheceu a verdade. Automaticamente você conheceu a verdade, ela te liberta. Então, esse processo é magnífico. Aconteceu muito comigo, de uma pessoa fazer uma pergunta, de repente eu, nossa, realmente, eu faço isso, eu penso dessa forma, eu tenho essa crença. E quando a minha consciência, ela traz luz a isso, a minha própria consciência me cura. Ela começa a mudar esse comportamento, que é uma coisa que acontece muito no Jornada. Diversas perguntas, diversas técnicas, diversas visualizações que te fazem elevar a tua consciência. E quando você eleva a sua consciência, fala, meu Deus, eu faço isso, eu ajo dessa forma, eu penso assim. E aí a minha consciência automaticamente começa a curar, que aí acontece que o Alan falou, eu não tô lá para te ensinar a te curar, eu tô lá para transbordar. E Deus te cura, a sua consciência te cura. O processo acontece dentro de você, eu só tô transbordando o meu dom. E aí acontece isso, conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Está disposto, né? Isso. E é interessante que tem pessoas que às vezes falam, não vou fazer. Né? Acontece, porque a pessoa também não queria ir. Ela foi obrigada, às vezes foi obrigada pela esposa, ou pelo pai, pela mãe, foi lá convidado. Já aconteceu isso no Jornada Interna. A pessoa chegava, eu falei, perguntava para a pessoa, você tem algum bloqueio emocional? Não tem nenhum bloqueio, não. A minha alma é pura. Dá vontade de falar, pô, você está igual o Lula, né? Depois de Jesus, você, o Lula, é único na Terra. Porque foi o que Lula falou, né? Lula falou que a alma dele, depois de Jesus, é a mais pura que existe na face da Terra. Então, assim, a pessoa não estava lá querendo resolver a treta dela. Ela foi para tampar um buraco, porque me convidou, para não ficar chato e tal. Como que eu posso ajudar ou querer desbloquear uma pessoa que não está aberta? Existe o ensino. Ela não está conhecendo a verdade, ela está rejeitando. Porque a verdade, igual você falou, a gente vai estar no estado de consciência e falar, pô, o que fez eu pensar agora é algo que está aqui dentro de mim. É o que acontece no Jornada Interna. A pessoa chega lá e fala, eu não sei de bloqueio nenhum. Eu falei, fique em paz. Hoje à noite você vai saber. Quando chegar na hora, se você não descobrir durante o dia, você vai descobrir na hora. E o que acontece? Descobre. Mas por que descobriu? Porque queria resolver. Estava lá disposto. Falou, eu vou e não vou sair do mesmo jeito que eu estou vindo. Eu quero algo novo. Não importa o que vai ser feito. Eu quero. Se tiver bloqueio, eu vou desbloquear. O que tiver que fazer, eu vou fazer. Esses que vão dessa forma já estão indo pau. Mas tem um que estão indo cheio de reservas. E o processo é diferente. Acaba que essas pessoas de reservas limita o mover que ela está envolvida ali e receber o que ela deve receber. Show. Pessoal, a gente vai abrir para perguntas aqui, ó. Infelizmente, é muito difícil você ter pessoas que se importam com as outras pessoas. Tive uma experiência de uma pessoa muito influente que estava sendo possuída e por ser influente ninguém teve coragem. Eu fui intimidado pela minha esposa. Eu fui intimado. Então, assim, e foi o Fábio, engraçado que ele não desbloqueou no Jornada Interna, ele desbloqueou depois do Jornada. Mas o Jornada Interna abriu a mente e ele explodiu. Tamo juntos, Fábio. Pessoal, a gente vai abrir para perguntas agora. Vai lá. Aqui a gente vai fazer perguntas e respostas. Eu respondo uma, o Abel responde a outra. E em 10 minutinhos nós encerramos a live. Então vai ter 10 minutos de pergunta e resposta. Manda as perguntas bravo. Abel, enquanto isso, solta a bala aí. Show. Um ponto da confiança que eu vi aí, o pessoal até mandando aí comentários. O difícil é encontrar uma pessoa de confiança. Realmente, esse processo aí, a gente tem que ter reservas mesmo. Porque eu sou uma pessoa que eu sofri muito com isso, né? Na verdade, eu acho, hoje eu estava avaliando isso e eu vejo que foi um sofrimento que, como todo sofrimento, ou você traz para o lado bom ou para o lado ruim. E como a palavra de Deus diz, todas as coisas cooperam para o bem. Então eu passei por uma situação de cometer erros muito grandes na área sexual e ser exposto na igreja, sabe? Tipo, pá, taca no ventilador
e ainda filho de pastor, cara, aí é uma coisa. Todo mundo te coloca numa cruz e arregaça de pedra, né? Se fosse na época atrás, tinha tomado pedrejado e morria apedrejado. Só que a exposição que fizeram comigo me gerou, hoje, nenhum medo de ser exposto. Então, hoje eu pego o meu Instagram, meu Stories, tipo, hoje mesmo no Stories falando de pornografia e o pessoal, cara, me manda aqui tudo que você tem medo, tudo que você passa, o povo tem medo de falar de sexo, tem medo de falar de qualquer assunto. E o sofrimento que eu passei de ser exposto me gerou um bem hoje que eu não tenho medo de ser exposto. Então, eu me exponho de qualquer jeito, falo palavrão, mando para aquele lugar, faço live de fantasia sexual, faz isso porque é o que o povo precisa. Precisa de alguém que represente eles, né? Precisa de alguém que represente. Hoje, em média, de 87% dos homens têm fantasias sexuais ilícitas e 67% das mulheres têm, mas ninguém fala, porque dentro da religião não pode falar disso, né? Então, isso atrapalha. Então, tudo que eu sofri, eu posso passar por um filtro de vou me esconder e não vou me expor nunca mais, ou eu posso passar pelo filtro, agora sim que eu vou me expor e ser a voz para aqueles que estão escondidos, que estão sendo reprimidos, que estão sendo maltratados. Então, todo sofrimento que você passa, no final pode cooperar para o seu bem. Depende de você, né? Exato. Porque isso que você passou, você pode ajudar as pessoas que estão passando e não estão sabendo superar. Como você superou, você vai ajudar a superar. Então, o meu transbordo é... Por que o Jornada Interna foi criado e tudo isso está acontecendo? Primeiramente, porque foi uma direção que Deus me deu, específica. Eu tinha acabado de ministrar em um local que eu estava, uma palavra sobre libertação. No final, quando eu saí, tinha um líder que andava comigo, de alguns líderes que eu acompanhava nesse local que eu fazia parte, e ele falou, Deus vai te usar de uma forma tão poderosa que você nem imagina, só que não é aqui. É em um lugar que você não sabe, você nem imagina, e de uma forma que você nunca imaginou. Falei, tá tudo certo. Se está tudo na imaginação, uma hora vai acontecer. O que aconteceu? Passou pouco tempo. Eu saí da onde eu estava e Deus começou a usar de uma forma que eu nunca imaginei, que é através de Jornada Interna. Eu nunca imaginei criar na verdade, extrair um treinamento desse em Deus. Quem não tem como, eu explico o Jornada Interna, não tem como explicar. É por isso que é a experiência. Agora, o que é o Jornada Interna? Se tiver 50 alunos lá, 50. Vai ser 50 treinamentos diferentes. É um para cada. Cada um vai ter a sua experiência única. Não é algo engessado, vamos todos juntos. Não. Senão criou novamente uma religião. Cada um vai encontrar o que foi buscar. E vai ter a sua própria experiência e vai sair de lá tocando terror. Mas é algo único. Igual o Flávio falou aqui. Então, às vezes, a gente fala, não, mas aqui eu vivi tudo isso. É isso aqui que você viveu e você superou. Hoje você tem como um privilégio de ter passado por isso. Para ajudar outras pessoas a vencer. Se você estava preso nisso, agora você pode ajudar as pessoas a sair dessa prisão que você saiu. Mas basta você se posicionar, fazer o que tem que ser feito. Não tem como você ser usado em áreas que você não conhece. Como? Me fala, pelo amor de Deus. Como você quer falar de algo que você nunca viveu? Não tem vida, só gera morte. Deixa eu te falar aqui algo para quem está aqui na live. As pessoas sabem quando tem realidade. Está cada vez mais nítido, muito mais palpável. Consegue perceber. É muito fácil eu ser uma pessoa aqui na tela, ser outra pessoa nos bastidores. Tem muita gente embriagada por tela, só que não sabe da realidade dos bastidores. Eu não sou uma pessoa em frente à tela e não sou outra nos meus bastidores. Eu sou o mesmo aqui onde eu estou. Em qualquer lugar que eu vou. É fácil criar um avatar. Muito fácil. E se for para ganhar dinheiro, tem um monte já fazendo isso. Meu foco não é dinheiro. Já foi muito atrás. Até 3 anos atrás eu morria pelo dinheiro. Hoje não, eu quero que o dinheiro se foda. Fala porque você é pobre, porque tem que cobrar, senão você não vai valorizar
aquilo que você está fazendo. Hum. Você tem que colocar uma semente, senão você não valoriza. Mas entenda algo. Sabe o que está acontecendo? As pessoas elas estão buscando ser algo que elas nunca foram. E estão deixando de ser quem realmente são. Então eu sou Alan Bonfim, tive uma vida, nasci na Zona Leste de São Paulo, morei por 21 anos em São Paulo, vim para Goiânia em 2004, estou aqui em Goiânia até hoje, voltando para São Paulo agora em 2021. De lá você vai para onde? Não sei. Alan, você imaginou dar um treinamento na Flórida? Nunca imaginei. Se eu te contar, quando eu tirei meu visto, você vai falar, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque existe alguém, existe Deus, não, existe Deus, vendo aquilo que você precisa, aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Mas consiga entender. Uma das coisas que eu peço mais para Deus é, Deus, que eu não venha roubar a sua glória. A glória não é minha, a glória é dele. E o que eu mais vejo são pessoas se embriagando com a glória. Sim. A glória é dele. Não queira tomar aquilo que não é seu. Apenas transporte. Não queira fazer aquilo que é dele, ser seu, ao ponto dos seus próprios interesses. Faça aquilo que é dele, se multiplicar. E desfrute. Apenas desfrute. E a partir do momento que você pega, você enterra, o mover passa. Não tem pergunta, o pessoal não quer falar, fazer pergunta. Agora, arruma essa câmera, tá cortada a cabeça. Mano, eu tô longe. Tá bom? Pra mim tá normal. É que eu tava com pertinho. Pessoal, manda perguntas aí, pra ficar mais distante. Perguntas pra gente encerrar a live. A live agora, eu descobri essa semana que ela não cai mais com 1 hora. Se a gente ficar aqui 24 horas, é 24 horas de live. Eu tava pensando nisso também. Você sabe disso. Alan, você ainda consegue ir em igreja? Eu sou igreja. Você fala em visitar uma comunidade, né? Eu te falo, eu tenho uma certa dificuldade. E não é pouco. Porque o pouco tempo que eu começo a ouvir ali, se eu entender, pega, né, o que está sendo ensinado. E por trás do ensino eu consigo perceber o que a pessoa está falando. Mas não tenho nada contra. Você quer ir, pode ir, só que eu mesmo tenho dificuldade de ir. Né? Vou visitar algumas, lógico, já visitei. Tem algumas que eu vejo que é muito fácil ficar lá e ouvir e ver o ensino, ouvir o ensino, né? Mas a grande maioria esmagadora, eu estou lá, tipo, por amizade. Às vezes alguém te convidou, vem cá, tá, eu vou. E não quero contrariar a pessoa. Se a pessoa abrir para falar dele, eu posso falar no coração dela, eu falo aquilo que eu vi. Mas, infelizmente, né, nós estamos carentes de ter uma igreja genuína e pareça com Cristo. Opa, jornada online. Não vai ter online. É online aqui, né? Na live. Tamo junto, lindão. Tá difícil mesmo. Bíblia, já que não teve pergunta, você tem uma pergunta aí para mim? A live foi muito boa. Eu tenho sim, referente qual é a sensação, o que você sente quando você está atuando no seu propósito, por exemplo, no Jornada. Como você definiria, você está ali na frente treinando, como você definiria isso em uma frase, o sentimento, a energia que você está sentindo? Uma frase? Cara, é uma montanha-russa, né? É louco, mas é algo poderoso. Se for definir como uma palavra, poderoso. É algo único, verdadeiro, genuíno, prazeroso. Show. É isso.
Show. Essas Importantíssimo. são as definições. É prazeroso de ver o que vai acontecer com as pessoas, agraciado pelo que está acontecendo, saber o que vai acontecer. Por mais que dolorido seja o treinamento, porque é dolorido. Não tem como não ser, né? Mas é um dolorido que gera uma cura. Não tem como a gente falar de cura sem tratar a ferida. Isso. Alan, quando a pessoa descobre o verdadeiro evangelho, mas sai da igreja, abandonando os irmãos, não me engano. Sai da igreja, não tem como sair, vamos mudar a palavra igreja, sai da comunidade, né, da denominação. Igreja somos nós. Sai do grupo, né, que você fazia parte. Agora, quando a pessoa descobre o verdadeiro evangelho, mas sai da igreja, abandonando os irmãos. Não é um abandono. Eles não querem vir. Eu vou te contar uma história. Deus falou para mim sair de onde eu estava. E construíram uma história falando, o Alan está saindo para cuidar dos negócios dele. Eu ia ser pastor. Eu era o próximo da fila. Questão de, se eu ficasse mais 6 meses, o que eu mais desejava no fundo da minha alma era ser pastor. E eu já estava por isso, porque eu já acompanhava mais de 300 pessoas. Eu já tinha um grupo muito forte de liderança que andava comigo. Então não tinha como, eu já era da ponta. Deus falou, sai de onde você está. E vai para onde eu vou te mostrar. Eu falei, então tá bom. Isso foi difícil, porque era o que eu mais queria. Então só respondendo o Bruno, né? Ele fala isso. E no dia que fez a reunião, tinha o meu pastor, eu estava aqui como o discipulador e tinha 7 líderes que andavam comigo. 7 líderes assim, pitbull. Os caras tocavam o terror junto comigo. Sempre muito intenso. Nunca, não ficava de fora de nada. E esse pastor começou a falar. O Alan está saindo por causa disso, para cuidar dos negócios dele. Aí ele me deu a oportunidade de falar. Eu falei, eu não estou saindo para cuidar dos meus negócios. E muito menos por problema financeiro. Eu estou saindo porque Deus falou para mim sair por um propósito específico. Aí quando eu ia começar a falar, aí esse pastor me cortou. Falou, não, tá bom, a gente já certo, agora deixa os líderes falar. Como talvez algumas denominações aí, talvez você faça parte, você fala até onde pode, né? Então eu falei isso, e quando os líderes falaram, e Deus falando claramente comigo, né? O que eles estavam falando, liberando uma palavra de honra sobre a minha vida. Aí teve um momento que eles iam orar por mim. Quando eu levantei, eu estava todo sentado, eu levantei, esses líderes também levantaram. Na hora que eu levantei e olhei para todos eles, eu comecei a chorar. Mas era um choro de não saber o que poderia ser feito. Que houve esse desejo, viu, Bruno? Te respondendo aqui. O desejo de levar todos comigo. E Deus falou comigo, eles não vão com você. Porque eles não enxergaram o que você enxergou. E eu chorava por isso. Porque o meu desejo era levá-los. O meu desejo é que eles enxergassem. E apenas oraram e eu saí. E ficou dessa forma. Então assim, não tem como você levar. Deus falou para você sair, apenas sai e vai em paz. Respondendo a sua pergunta. Detalhe é que se você quiser anunciar esse verdadeiro evangelho dentro da comunidade, você vira rebelde. Exato. Exatamente. Abner, deixa um insight aí, algo para o pessoal que está no seu coração. A live foi muito boa, um prazer querer estar com você. O que eu quero, pessoal, que vocês façam antes do Abner deixar uma palavra aqui. Eu desativei os comentários. Eu vou dar um pouquinho para trás aí, para ficar legal na foto. Tira o print. Você que ficou a live inteira aí, todos que estão na live. Tira o print, vai lá, no 3. 1, 2, 3. Tira o print. Fechou? Vai lá, tira o print. Para que o print? Para você postar. Se você não tirou, tira agora. Vai lá. Fechou. E você tirou o print da foto, agora você vai no seu Stories colocar o insight, o que você aprendeu nessa live e nos marcar para a gente repostar vocês. Fechou? Abner, deixa umas últimas palavras aí para a gente encerrar.
Show. Para mim, o insight mais do Jornada que eu dou, se você estiver na live e você não participou, participe. Todo mundo tem que participar, todo mundo tem que fazer essa jornada interna, porque o único caminho, né? O único caminho que existe é para dentro. Então, esse processo de ressignificar crenças limitantes, desbloquear conflitos e bloqueios emocionais é necessário para que você viva o melhor em Deus. Não tem como viver o melhor em Deus só com uma vida espiritual. Você precisa ter uma mente e você precisa ter as emoções e a vontade saudáveis. Senão Deus não consegue te usar, Deus não consegue agir na sua vida. Você precisa estar com a mente saudável, alinhada com o reino dele, e isso é só desbloqueando e ressignificando. Essa é a palavra que eu deixo aí para vocês. Fechou, Abner. Obrigado, querido. Foi Obrigado muito poderoso você, cara. ouvir aqui na live. Você tem, pessoal que me segue aqui, segue o Abner lá. Ele tem um conteúdo fantástico. E é isso, mano. Não para de tocar o terror na terra, continua transbordando, porque tem muitas pessoas que precisam te ouvir. E só você pode entregar. Não tem outra pessoa. O que você tem, foi Deus deu para você. O que Deus deu para mim é o que eu tenho, é do jeito que eu vou transbordando. E cada um que está na live aqui é o seu jeito. Não queira copiar ninguém. Entregue do seu jeito, da sua maneira, dessa forminha. Vai buscando em Deus, buscando cada vez mais, ressignificando, desbloqueando e soltando tudo. Fechou, lindão? Obrigado, viu? Obrigado Pessoal, você, cara. É tamo uma junto. honra. É uma honra estar aqui contigo. Vou deixar essa live salva. Vai lá na live, lá, deixa um comentário, marca a galera para esse conteúdo aqui poder chegar na vida de outras pessoas. Fechou? Vou marcar o Abner lá nessa live, no Salvando Agora. Aí você segue o Abner lá no Instagram dele. Beleza? Valeu, Então Alan. deixa um comentário também. 2 tarefas. O print, marca nos stories e nessa live salva lá no meu feed. Deixa um comentário no site que teve, marca a galera. Tamo junto. Certo. Deus abençoe. Grande Boa abraço. noite. Boa noite.